Então, pessoal, vamos dar continuidade às finanças públicas. Vamos falar aí como é que se dá o projeto de lei. Está no artigo 89. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, parágrafo 7º ainda, os projetos de lei que tratem sobre diretrizes orçamentárias, plano plurianual e lei orçamentária anual, obedecerão às seguintes normas. Então, pessoal, esses projetos de lei aqui, eles precisam ir para votação. E qual é o prazo para a votação? Aí nós temos aqui, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara até o dia 15 de abril. Então, vejam bem, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos votando para o ano que vem o orçamento, tá? Então, nesse primeiro semestre aqui, eu aprovo a LDO. Nesse segundo semestre, eu aprovo a LOA. Para ser executado quando? O ano que vem. Para ser executado em 2020. Tá? Então, nesse primeiro semestre aqui, o projeto de lei tem que ser encaminhado pelo prefeito até o dia 15 de abril. Ele tem que mandar o projeto de lei. E ele tem que ser aprovado até o encerramento da primeira sessão legislativa aqui, que é no meio do ano, certo? Depois, o projeto de lei do orçamento está no inciso 3º, ele será encaminhado, até 31 de outubro e é aprovado até o final do ano, tá? Então, será encaminhado até 31 de outubro e até o encerramento da sessão legislativa. E o PPA, pessoal? O PPA, mesma lógica da LDO. O PPA está aqui, é a mesma lógica da LDO. Eu aprovo no primeiro semestre, tá? O PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do prefeito subsequente, será remetido até 15 de agosto e devolvido até 30 de setembro para votação. Aqui, peraí, que eu botei errado, tá? É até 30 de agosto, que é diferente o PPA aqui. Até 15 de agosto. O projeto é encaminhado para ser aprovado até o dia 30 de setembro. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui são os projetos de lei. Encaminha para a votação. Precisa saber isso aqui? Concurso de controle até cobram às vezes, tá? Mas tem muito mais coisa importante para ser cobrado. O que vocês precisam entender? Que esses projetos de lei vão antes para ser votado e executado no exercício seguinte. Tá? Então, por que eu voto primeiro a LDO? Porque olha o que a LDO faz. Ela orienta a elaboração da LOA. Então, no primeiro semestre, os vereadores veem as diretrizes, no segundo semestre, eles votam o orçamento. A cada 4 anos, você faz o PPA. Tá? Então, o PPA é um projeto a cada 4 anos, os outros a cada ano, é anual. Tá? Próximo, continuando. Artigo 90. Os projetos de lei relativos ao PPA, diretrizes orçamentárias e orçamento anual serão apreciados na Câmara de Vereadores, na forma do seu regimento interno. Caberá à Comissão Permanente de Finanças examinar e emitir um parecer sobre os projetos e as propostas referidos nesse artigo. Examinar e emitir parecer sobre planos, programas municipais, distritais, bairros, regionais. O que acontece na prática, pessoal? O prefeito encaminha o projeto de lei, chega na Câmara, vai direto para a comissão de orçamento. A comissão de orçamento se debruça em cima, tem os técnicos ali. Eles olham o orçamento, analisam o orçamento. Depois aprovado na comissão, aí que vai para a votação em plenário. Tá? Então tem que ser feita toda uma análise técnica ali antes, para depois ir para plenário. Tá? Parágrafo 2º. As emendas só serão apresentadas perante a comissão, que sobre elas emitirá um parecer escrito para posterior apreciação em plenário. Então, se tiver que alterar o orçamento, tem que ser ainda dentro da comissão. Próximo. Parágrafo 3º. As emendas à proposta orçamentária e os projetos
que a modifiquem somente poderão ser aprovados caso. Então, se um vereador ali quiser alterar o orçamento, ó, só vai ser aprovado quando sejam compatíveis com o PPA e a lei de diretrizes, porque eu não posso pegar algo que não tem nada a ver com o que já está sendo executado, tá? E indiquem os recursos necessários. Por exemplo, se um vereador lá quer fazer uma emenda aumentando uma despesa X, ele tem que dizer de onde é que está saindo o dinheiro. Tá? Então, ó, tem que indicar os recursos necessários, admitido apenas os provenientes de anulação de despesas. Ou seja, eu tiro de um e boto no outro. Ou seja, vamos reduzir aqui a previsão de veículos e vamos aumentar as obras, ok? Tem que tirar de um para colocar no outro, porque não pode passar dos 300 milhões aqui, tá? E aí diz assim, ó, excluída as que indiquem sobre dotação para pessoal em cargos, serviços da dívida, transferências tributárias constitucionais ao município. Então, essas aqui não precisa indicar a fonte de recurso. Inciso terceiro, sejam relacionadas à correção e omissões, de erros e omissões, e com dispositivos de texto da proposta e projeto de lei. Moral da história, pode ser alterado a proposta do orçamento dentro da comissão? Pode, desde que indique as despesas e as receitas, de onde é que estão vindo, ou ainda para corrigir erros ou omissões. Exemplo, o prefeito manda lá o orçamento e esquece de colocar o valor aqui, ó. Quanto que tu vai gastar em obra? Ah, não botei nada. É uma omissão aqui, tem que corrigir. Então a comissão ela faz isso, ela analisa todos os itens da receita, da despesa, para verificar se tem algum erro, alguma omissão, tá? E aí faz uma emenda à proposta do prefeito. Beleza? Continuando então, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovados quando incompatíveis com o PPA. Tem que haver PPA, LDO, LOA. Todos eles têm que ser compatíveis com o PPA. Tá? Não posso ter aí um planejamento fora do que está previsto no plano plurianual. O prefeito municipal poderá enviar uma mensagem à Câmara para propor uma modificação nos projetos e propostas a que se refere esse artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão. Então, se o prefeito mandou o projeto, depois que ele mandou, ele resolveu alterar. Ele pode? Pode, desde que não tenha votado ainda na comissão. Depois que começou a votação na comissão, ele não pode mais alterar o projeto. Aí só um vereador que pode. Tá? E o vereador, né, tem que ser dentro da comissão ainda, senão não pode mais. Próximo. Parágrafo 6º não tem nada importante. Parágrafo 7º. Aplica-se aos projetos e propostas mencionados nesse artigo, no que não contrariar o dispositivo da seção, as demais regras lá do processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou créditos suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte, os caras alteraram tanto aqui, que sobrou um dinheiro. Ao final, aqui está sobrando aqui, ó, 1 milhão. De tanto que alteraram, aqui sobrou 1 milhão. O que pode ser feito? Um crédito especial ou suplementar e adicionar aqui mais esse 1 milhão que sobrou, tá? É o que está dizendo ali no parágrafo 7º, ó, no 8º. Os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição ficarem sem despesas, ó, poderão ser alterados mediante um crédito suplementar depois, tá? Entenderam? Imagina que os vereadores modificaram aqui o projeto, sobrou 1 milhão ali, tá sem despesa prevista. O prefeito pode fazer um crédito suplementar ou especial, tá? Mas tem que passar pela autorização legislativa. Próximo. Artigo 91 é um artigo interessante, é um artigo que traz as vedações orçamentárias, tá? Primeiro, é vedado iniciar programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Se o prefeito fizer isso, professor, ele vai sofrer um crime. Ele vai praticar um crime de responsabilidade. Vai correr um sério risco de sofrer um impeachment, tá? Então, ele não pode iniciar programas e projetos não previstos no orçamento. Isso é grave, ok?
Nem sobrando. Se ele quiser, ele faz o quê? Ele altera o orçamento. Vamos pensar o seguinte. Não está previsto o helicóptero ali no orçamento. Não está previsto. Não foi feito crédito adicional. O prefeito pode comprar o helicóptero? Não. Se ele comprar, ele não cumpriu o inciso 1 ali. Ok? Ele tem que cumprir o que está no orçamento. Senão ele sofre crime de responsabilidade. Pessoal, isso na prática é difícil explicar para entrar na cabeça desses secretários, né, que ele só pode usar aquilo que está no orçamento. Tá bom? E um dia, se vocês forem cargos comissionados, não determinem despesas não previstas no orçamento. Eu estou dando a dica aí, que vai responder perante o Ministério Público, por improbidade. Tá? Inciso 2. Realizar despesa ao assumir obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Exemplo, eu tinha 30 milhões, fiz mais um crédito suplementar. Ficou quanto ali em veículos? 32 milhões, certo? Eu tinha 30 do orçamento, mais 2 milhões de crédito suplementar, fiquei com 32. Posso gastar 34? Olha o que está dizendo o inciso 2. É vedado realizar despesas ou obrigações que excedam os créditos orçamentários ou os seus adicionais. Então não posso gastar 34. Se eu tinha 30, aumentei mais 2, posso gastar 34? Não, posso gastar até 32. Menos pode? Pode, mais não. Sim? Sim? Todas elas no orçamento. Depois eu abro o portal da transparência. Todas. Não, é de maneira geral. Aí tu prevê a categoria aqui, ó. Por exemplo, equipamentos, por exemplo, aqui uniformes, material de custeio da saúde. Tu vai prevendo aqui de maneira mais genérica, tá? Depois eu mostro uma classificação para vocês verem. Inciso 3º, realizar operações de crédito que excedam os montantes de despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementar especial, com finalidade precisa, aprovados na Câmara de Vereadores por maioria relativa. Pessoal, isso aqui é um pouquinho mais complexo de entender, mas olha só, eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Isso aqui é prova de quem vai fazer controle. Quem não vai fazer controle, isso aqui não cai. Tanto é que não cai para vocês lá. Quem vai fazer controle, se pegar lá, cai contabilidade. Vocês caem contabilidade aí, o pessoal da saúde? Não. Mas quem vai fazer controle está lá, contabilidade pública. Tá? Então, olha só. Deixa eu pegar para vocês entenderem. São 300 milhões previstos de orçamento para despesa, tá? Vamos pensar, ele vai gastar aqui, ó, 200 milhões em custeio e 100 milhões em capital. Ok? Fechou os 300 milhões? Sim. Tá, agora é o seguinte, além das receitas correntes, eu tenho receitas de capital. Olha só, o prefeito pode pegar o empréstimo? Ele pode pegar uma operação de crédito? Sim. Operação de crédito é um empréstimo. Tá? Por exemplo, o Elevada Sadia parece que é um empréstimo internacional. Agora, olha só. Ele vai pegar um empréstimo, certo? Ele vai pegar um empréstimo aqui de 10 milhões. Ok? 10 milhões ele vai pegar de empréstimo. E aí, pessoal, dentro das despesas de capital, ele tem que gastar os 10 milhões aqui dentro. Não pode exceder as despesas de capital. Por quê? Vamos imaginar que ele previu aqui, ó, 8 milhões aqui e 2 milhões sobrou, ele joga para cá. Ele pode fazer isso? Não. Não pode pegar empréstimos para pagar custeio. Não pode pegar empréstimo para pagar salários. Ele só pode pegar empréstimos para pagar capital, investimentos. Senão o Rio Grande do Sul, que está quebrado, já tinha feito empréstimos. Não pode. Não pode.
Ele pode fazer um adiantamento no banco ali do caixa, mas não pega empréstimo, tá? Uhum. Ele pegou um adiantamento, tá? Ele adiantou a receita, tá? Fez um adiantamento da receita, uma ARO. Agora, uma operação de crédito não pode usar para pagar custeio. Por quê? Porque é uma dívida aqui de longo prazo para pagar custeio. Então, eu só posso pegar uma operação de crédito para pagar capital. Exemplo, fazer uma obra, né, comprar veículos. Agora, eu não posso, por exemplo, pagar custeio, salário, tá? Só para capital. Ele precisa da autorização da Assembleia, da Câmara dos Vereadores para pegar operações de crédito, tá? Não, não toda hora. Precisa passar na... Para vocês terem uma ideia, é uma coisa bem burocrática, tá? O último empréstimo de Seara, na época, quando os municípios tinham que ter autorização do Estado. Então, na época, a Seara pediu um empréstimo, passou por mim o processo, para fazer uma análise das finanças, para que o Estado autorizasse, para depois o Senado Federal autorizar. Não é fácil o município pegar empréstimo. O município ele faz a proposta, encaminha para o Estado analisa, depois o Estado manda para o Senado Federal. É o Senado que autoriza o endividamento dos municípios. É bem complexo, não é fácil, tá? Não, não é. Não é. É bem complexo, tá? Tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Existe um limite para endividamento. Inciso 3º, então, é vedado realizar operações de crédito que excedam os montantes de despesa de capital. É isso aí. Ele não pode pegar um empréstimo para pagar custeio, tá? Inciso 4º, é vedada a vinculação da receita dos impostos a órgãos, fundos e despesas, ressalvados a destinação para manutenção de crédito por antecipação de receita. Como assim, professor? Não existe vinculação de imposto. Por quê? Porque o imposto é um tributo não vinculado. Ou seja, aquilo que a gente traz do meio comum. Eu paguei IPVA, então a estrada tem que estar bem asfaltada. Não é vinculado. O teu dinheiro do IPVA vai para onde? Vai para o orçamento. Não é vinculado à manutenção das estradas. Entenderam? Vai para o orçamento. Vai pagar o quê? O salário do professor, o salário do médico, o salário do enfermeiro. Não vai para... Por quê? Porque os impostos, impostos são não vinculados. Eu não posso vincular, tá? Isso aqui, pessoal, é óbvio que eu estou falando aqui em direito tributário, direito financeiro, contabilidade pública, isso aqui é para quem vai fazer controle. Inciso 5. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa por maioria relativa e sem indicação de recursos. Para a abertura de créditos, precisa de autorização. O que pode conter? Na própria lei orçamentária, a Câmara já autoriza, daí depois pode usar um decreto. Se não tiver essa autorização, sempre tem que passar na Assembleia. A abertura de créditos adicionais dependem de autorização legislativa. Ou seja, precisa que a Câmara autorize. Toda vez que precisa alterar o orçamento, precisa de alteração. Inciso 6º, a transposição, remanejamento ou a transferência de recurso de uma categoria para outra sem prévia autorização legislativa. Também é vedado. Então, se o prefeito quiser trocar de uma categoria para outra aqui, ele precisa passar na Câmara de Vereadores. Ok? Senão seria muito fácil, né? Os vereadores preveem uma coisa aqui, ele vai lá e muda o orçamento. Não pode. Ele tem que passar novamente na Câmara de Vereadores. Exemplo, eu preciso diminuir uma despesa aqui e aumentar outra aqui. Precisa passar na Câmara de Vereadores. Tá? Próximo. É vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados. É vedada a utilização sem autorização específica por maioria simples de recursos do orçamento para suprir necessidades ou cobrir caixa de empresas, fundações ou fundos. Não pode usar recursos sem autorização da Câmara para cobrir fundos, empresas. Vamos pensar o seguinte, no Estado
Vamos pensar que a Celesc aí está com um problemão aí de caixa. O governador precisa passar na Assembleia para cobrir o caixa da Celesc, senão ele pratica uma improbidade. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem autorização legislativa. Se o prefeito quer criar, por exemplo, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social, precisa de autorização na Câmara de Vereadores. Próximo, o que cai muito em prova é o parágrafo 1º. Essa aqui, para quem vai fazer controle, vai abrir a prova e ela vai estar lá. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime. Como assim, professor? Se o prefeito quer fazer investimentos, ele precisa incluir no PPA, porque o PPA traz as despesas de capital. Se ele não incluir, ele pratica um crime de responsabilidade. Ok? Então, o prefeito não pode, por exemplo, fazer uma obra não prevista no orçamento. Ele precisa incluir no PPA antes. Primeiro inclui no PPA, depois na LDO e depois na LOA. Para o ano que vem. Tá? Por isso que tem que ser pensado com antecedência. Se o ano que vem ele quer fazer uma obra de grande vulto, esse ano tem que ser discutido isso. Tem que ser alterado o PPA e tem que ser incluído na lei orçamentária para o ano que vem. Por isso que é burocrático. Por isso que é burocrático. Porque se ele não pensar com antecedência, né, ele pode gerar um problema nas finanças do município. Então, para evitar isso, é que se exige que ele planeje o governo dele. Entenderam? Então, esse parágrafo primeiro cai em prova, tá? Parágrafo 2º. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício em que forem autorizados, tá? Então, esses créditos especiais extraordinários ali, ó, eles têm vigência só no ano, tá? Salvo se o ato de autorização promulgado nos últimos meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados no exercício seguinte. Como assim, professor? Se for reaberto créditos especiais extraordinários, vai ter um saldinho aqui. No ano que vem pode usar só se tem autorização. Senão, anula esses créditos, abre orçamento de novo aqui. Tá? Então, é uma questão mais técnica aqui. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade. Foi o que eu expliquei aqui, ó. Créditos extraordinários são despesas urgentes não previstas. Exemplo, lá em Xanxerê. Pode abrir crédito extraordinário? Pode abrir crédito extraordinário. Tá? São despesas, por exemplo, para urgência, calamidade. Tá? Próximo aqui, artigo 92. O município divulgará trimestralmente o montante de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, os créditos suplementares especiais destinados à Câmara de Vereadores, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Então, todos os meses até o dia 20, o município tem que repassar os recursos da Câmara, tá? Sob pena de responsabilidade aí do prefeito, certo? Já nós caminhando para o fim agora, ó, artigo 94. O servidor público pode perder o cargo por despesas com pessoal? Pode, está aqui a previsão. Tá? Olha só, a despesa com pessoal do ativo e inativo não pode exceder os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal. É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês já viram que os municípios se preocupam muito com o gasto com o pessoal, que tem o limite de gasto com o pessoal? Que o Estado está no limite, que não pode contratar? É por isso, tá? Concurso da polícia, a única exceção, pessoal, desse gasto com o pessoal é saúde e segurança pública. Aí pode exceder o limite. Mas isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, então não é o caso de estudar. Mas, o que acontece na prática? Os governos ficam apertados e não pode contratar gente, tá? Por causa da Lei de Responsabilidade. Então, olha o que diz aqui, ó.
Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem, aumento, criação de cargo, empregos ou funções da estrutura da carreira, bem como admissão e contratação de pessoal a qualquer título, só poderão ser feitas se houver previsão de dotação orçamentária suficiente para atender a projeção das despesas. Exemplo, o município de Chapecó vai fazer o concurso agora. Ele tem que ter observado o artigo 94. O prefeito, quando encaminhou ali a abertura de concurso, ele teve que demonstrar que ele tem orçamento para isso. Tá? E tem que ter recurso, senão ele pratica uma improbidade. Tá? Parágrafo inciso 2 ali, ó. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas da economia mista. A própria LDO pode autorizar ele a fazer concurso para o ano que vem, por exemplo. Tá? Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos nessa lei, durante o prazo fixado na Lei Orçamentária Lei Complementar Federal, o município adotará as seguintes providências. Pessoal, aconteceu com o Rio Grande do Sul. O governador não observou o orçamento, ultrapassou o limite. O que faz agora? Tem que observar o que está escrito aqui. Ó. Tem que mandar embora redução de pelo menos 20% das despesas com cargos comissionados e funções de confiança. Começa assim. Manda embora pelo menos 20% dos CCs e das FCs. Não adiantou, não reduziu ainda a despesa. Exoneração dos servidores não estáveis, ou seja, aqueles que estão em estágio probatório. Mesmo assim, não diminuiu a despesa. Aí, pessoal, o servidor de carreira corre o risco. Olha o que diz o parágrafo 3º. Se as medidas adotadas com o parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento de determinação da lei complementar, o servidor estável perderá o cargo, desde que ato normativo em cada um dos poderes especifique a atividade funcional ou órgão objeto da redução do pessoal. A Karen tem um processo com um município aí que exonerou vários servidores que estavam em estágio probatório por esse motivo aqui. E o Tribunal de Justiça manteve a decisão de exonerar os servidores. Por quê? Porque o prefeito endividou o município de uma maneira tal que faltou dinheiro para pagar servidores. E aí o que aconteceu? Os servidores não estáveis foram mandados embora. Não chegou nos estáveis, mas poderia ter chegado. Ok? Então, pode um servidor de carreira ser mandado embora por gasto do seu prefeito. Então, cada um de nós, como servidores, temos que cuidar se o prefeito não está fazendo bobagem. Porque se ele está fazendo bobagem, vai atingir o servidor de carreira, sim. Tá? Parágrafo 4º. O servidor que perder o cargo na forma desse artigo vai fazer jus uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. É só isso que vocês vão receber. Ou seja, se o cara tem 10 anos de serviço, vai ganhar 10 meses de salário. Só. Mais nada. E tchau e benção. Tá? Parágrafo 5º. O cargo objeto da redução será extinto, vedada a sua criação pelo período de 4 anos. Então, se você tinha um cargo lá X, esse cargo é extinto e por 4 anos não pode mais criar esse cargo. Tá? Não pode. Não pode, senão ele está praticando uma improbidade. Artigo 95. As dívidas do município e dos seus órgãos e entidades da administração direta, quando inadimplentes, independentemente da sua natureza, serão atualizadas monetariamente a partir do dia do vencimento até a sua liquidação, segundo os mesmos critérios para correção de obrigações tributárias. Nada demais aqui. Os dispositivos desse artigo não se aplicam às operações de crédito contratadas de instituições financeiras. Então, o que é importante saber? Que quando o município atinge o limite de gasto com pessoal, ele, primeiro, precisa reduzir 20% dos cargos comissionados e funções de confiança, depois, manda os servidores não estáveis embora, e se essa medida não adiantar, servidores de carreira perderão o cargo. Ok? Então, são 4 hipóteses de perda do cargo público. Lembram? Processo administrativo, sentença judicial, processo de avaliação periódica de desempenho e despesas com o pessoal. Pessoal, terminamos aqui, encerramos o nosso bloco de orçamento.